da lição. Então, boa noite mais uma vez aos que estão aqui e obrigada pela presença. Nossa saudação também a quem está ouvindo a gravação. Hoje, como tema do comentário, além de podermos falar de nossas questões, de perguntas e respostas, mas também temos um comentário da sessão, como sempre fizemos nos estudos de quinta-feira, e na sequência aqui do nosso capítulo 9, da aceitação da expiação, nós estamos na sessão 7, as duas avaliações. E antes de começar, nós podemos fazer, como sempre temos feito, a nossa entrega. Nós já viemos aqui com o intuito de ouvirmos do Espírito Santo, mas reforçamos isso pela nossa decisão, para reforçar isso dentro de nós mesmos, que estamos oferecendo a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, porque sabemos que foi através dessa capacidade que nós fizemos, que nós aprendemos o mundo fora da realidade de Deus. E agora estamos dando um novo propósito para essa capacidade de aprender, para aprender de volta de novo o caminho à casa, ao nosso lar, nossa casa, que é em Deus. Então, assim, entregue ao Espírito Santo, nós podemos ver o que Jesus fala das duas avaliações, onde ele nos fala do modo de pensar do ego, e sobre a respeito de nós, a visão do ego, e a visão do Espírito Santo. Jesus faz esse contraste, porque é através do contraste que nós aprendemos. E no primeiro parágrafo, já Jesus nos traz algo que já citei várias vezes, que sendo a vontade de Deus a nossa salvação, Ele a colocou num lugar de fácil alcance, onde todos podem alcançá-lo. É dentro do relacionamento dos nossos irmãos. Porque os irmãos, eles estão em todo lugar, e assim nós sempre temos a cada pensamento com alguém, a cada relacionamento, uma nova chance, como ele diz aqui, de retornar à consciência da unicidade, de retornar a quem que nós somos. E essa oportunidade, se nós a perdermos, não há uma condenação de Deus se nós a perdermos, se não usarmos do relacionamento para recordarmos da nossa unicidade, mas nós estaremos protelando a felicidade. E isso é insanidade, protelar a felicidade e continuar no conflito conscientemente fazendo isso é insanidade. E aqui no final do 1:8 ele diz: a vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita agora. Então, por que protelar a felicidade? Por que negar-se a aceitar ao irmão como sendo parte de nós, se a nossa integridade só existe dentro da consciência de que somos a mesma mente? Não existe integridade individual. Um fracionamento de mente, ele não é íntegro, mas quando ele aceita ao irmão como sendo parte de si, ele se torna íntegro, e na integridade é que existe alegria, não na pequenez, não na falta, porque na falta sempre haverá esse senso de inadequação e de falta, que gera um sentimento oposto da alegria, da perfeita alegria. É possível que não seja essa também a tua vontade? Então, se é vontade de Deus a alegria agora, e nós temos a mesma vontade de Deus, então todos têm essa mesma alegria, essa mesma vontade pela alegria agora. Pode não estar ciente disso,
mas é impossível não ter essa mesma vontade. E é possível que essa também não seja a vontade dos teus irmãos. Então, todos têm essa mesma vontade de ser felizes. Inclusive, os ataques, as guerras, em última instância, o que se busca é pela felicidade, porque se acredita que o mundo da falta, ele acredita que se ele tomar de volta aquilo que esteja lhe faltando, ele finalmente vai ser feliz. Então, pode estar totalmente equivocados de onde buscar a alegria, mas todos têm esse desejo dentro de si, porque isso é parte da criação do filho, porque o pai é assim também. O pai nos criou para a sua alegria. E nós também criamos como Deus, na condição do céu, para a nossa alegria. E os irmãos nos são dados aqui no sonho para a nossa alegria, para a nossa salvação. Então, todos têm essa mesma vontade, e como eles seguem no 2, então é essa vontade conjunta que nos torna unidos, e somente nisso nós podemos ser unidos, na vontade de realmente sermos felizes. E aí, existe, como ele diz aqui, mas pode existir um desacordo acerca de qualquer outra coisa menos disso. É então aí que habita a paz. Então, a paz, nós há pouco vínhamos falando da mentalidade da paz. A paz só pode ser sentida quando a mente ela aceita a unicidade, quando ela se desloca da individualidade e se eleva a mentalidade que está também dentro de cada um, que é a mentalidade certa, que é a mentalidade do Espírito Santo, e ao estar no Espírito Santo, ela automaticamente está na mente de todos. E é por isso que na mentalidade do Espírito Santo há a paz. Entretanto, não podes habitar na paz, a não ser que aceites a expiação, porque a expiação é o caminho para a paz. Então, a paz, ela só pode ser vivenciada na mentalidade do Espírito Santo. Aceitar a expiação é aceitar ao Espírito Santo, é viver através do Espírito Santo e somente pelo Espírito Santo, largando ao ego, o ego deixa de existir. E é dessa forma que a paz vai ser restaurada novamente à nossa consciência. A paz nunca deixou a nossa mente, mas nós, quando saímos da mentalidade de Deus e pensamos que fizemos uma outra mentalidade separada, e depois saímos da mente para vivenciar dentro de uma consciência separada, dentro de consciências individuais, nós fugimos da mentalidade da paz. Nós não a perdemos, mas deixamos de estar cientes dela. E o caminho agora de voltar a ela é aceitando a expiação. O que é aceitar a expiação? Aceitar o que o Espírito Santo tem a nos dizer, ou a certeza do Espírito Santo, que é que nós nunca saímos de Deus. Nós não somos pecadores, nós não nos afastamos de Deus, não confrontamos a Deus e não nos separamos de nosso irmão. Nós ainda somos a mesma mente do mesmo Espírito. E aqui no 13, ele nos explicando, então, da visão do Espírito Santo, ele vai nos trazer como que o Espírito Santo nos vê, e também como que o ego nos vê, para nós sabermos a qual dos dois escolher. É perfeitamente óbvio que se o Espírito Santo olha com amor para tudo que ele percebe, ele te olha com amor. Então, o Espírito Santo, ele olha para nós e ele nos vê verdadeiramente. Ele nos vê como nós realmente somos. Por isso que a sua avaliação de ti baseia-se no seu conhecimento do que tu és. Portanto, ele te avalia verdadeiramente.
O Espírito Santo nunca se engana a respeito de quem que nós somos. Nós podemos estar enganados e se estamos identificados com o ser individual. Mas o Espírito Santo não é enganado por isso e por nada que nós façamos como seres individuais. Por isso que não há pecado, porque o Espírito Santo sempre vai manter a real avaliação de que nós somos tal como Deus nos criou, porque essa é a nossa realidade e Deus, que tem todo o poder, não teria criado algo falho. Então, o Espírito Santo guarda isso como nossa avaliação. Já o ego, que ele também está na nossa. Então, essa avaliação do Espírito Santo está na nossa mente, porque Deus a colocou ali, porque a nossa mente não pode se desligar de Deus, porque se pudesse, a separação teria acontecido. Então, como Deus não acredita em sonho, mas ele deu a sua resposta, o Espírito Santo, que é a resposta de Deus, a ideia do sonho, que é a incapacidade de perder a consciência do Cristo, podemos voltar a despertar novamente. Isso é do Espírito Santo e isso está na nossa mente. E o ego, ele também está na nossa mente porque nós o aceitamos lá, como ele diz aqui nos 3:5. A sua avaliação, a avaliação do ego de ti, no entanto, é totalmente oposta do Espírito Santo, porque o ego não te ama. Então, o ego, ele já vem de um pensamento que se separou do amor, porque Deus é amor. O ego, para fazer algo além de Deus, então surgiu algo sem amor. Então, o ego não conhece o amor, não sabe amar, portanto, o ego não nos ama. E, e ele não está ciente do que tu és, do Cristo que nós somos, e desconfia totalmente de tudo que percebe, porque as suas percepções são tão variáveis. O ego, ele percebe tudo que é separado, então ele vê ameaças em tudo. Ele vê confronto e dualidade em tudo. O ego é, portanto, capaz de suspeita, na melhor das hipóteses. O ego, na avaliação de nós, ele suspeita de nós, na melhor das hipóteses, e perversidade na pior, quando ele acredita que de fato nós somos o inimigo dele, no sentido de que nós podemos desfazê-lo, ele pode ir para o nível da perversidade. E isso é o escopo, esse é o roteiro do ego. É disso que o ego foi feito. E ele não pode ultrapassar, o ego não pode aprender sobre o amor, porque ele é literalmente um pensamento de incerteza. Ele não conhece. Não conhecendo, ele nunca poderá estar na mesma, no mesmo nível, ou ser da mesma ordem do amor. Então, o ego nunca vai conhecer. E como ele diz aqui no 4, tu tens então duas avaliações conflitantes de ti mesmo na tua mente e elas não podem ser ambas verdadeiras. Então, uma nos foi dada por Deus, e se Deus nos criou, certamente que Ele nos conhece mais do que nós mesmos. A outra nós fizemos em imaginação. Então, é facilmente deduzível qual que é a verdadeira. O Espírito Santo, que então tem essa memória de Deus em nosso nome e que transmite a Deus a essência do que nós somos, ou a ideia, aquilo que nós somos, ele testemunha somente aquilo que ainda é amor dentro de nós a Deus. Ele não é enganado por nada do que fazes, porque ele nunca esquece o que és. Isso que nós comentamos antes. Independente dos nossos pensamentos, do que nós fizermos, o Espírito Santo não é enganado por isso. A questão de nós mudarmos a nossa mente é para nós deixarmos de sofrer.
é para nós pararmos de postergar a alegria, para nós voltarmos a sentir a paz. O Espírito Santo, ele não se engana a nós, ele sabe da nossa realidade. Já o ego, então, o ego não sabe o que nós somos. A única coisa que o ego sabe é que é através da nossa mente que ele veio a existir e que o poder para ele parecer que existe, ele sabe que ele não é criador, esse poder vem de além dele e ele vem através de nós, é nós usando do poder de Deus, só que de forma invertida, e nós repassamos esse poder ao ego, mas o ego, por outro lado, também sabe que nós podemos retirar esse poder a qualquer momento e ele deixa de existir, e por isso que o ego, então, ele é sempre desconfiado de nossas intenções, da nossa mente. O ego, e por isso que o ego nos odeia. E o ego, ele iria acabar conosco se ele pudesse, embora que isso também seja o fim dele. Então, é totalmente insano todo o sistema do ego. O ego, ele é só conflito. E se nós nos alinharmos ao ego, como que não vamos receber o reflexo desses conflitos também? Como que nossos pensamentos não vão produzir conflito também? Então, essa é mais uma razão para nós largarmos do sistema do ego e realmente decidirmos a seguir ao Espírito Santo, a ouvir o que ele tem a dizer a nós e aceitar isso como nossa única realidade. Abrir mão daquilo que achamos que são ganhos dentro do ego, parar de insistir, de idolatrar esse pouco de ganho que o ego nos oferece e voltar a nossa mente ao ego, ao Espírito Santo, de volta à paz. Que até dentro do 4 ele fala aqui mais adiante novamente do ego, que ele está sempre desconfiado de nós, ele segue aqui no 4:6, o ego atacará os teus motivos, logo que eles passem a estar claramente em desacordo com a sua percepção de ti. O ego, ele acha que nós somos igual a ele, porque ele não conhece outra coisa. Quando ele percebe que nós podemos pensar com amor, e não mais dentro do pensamento dele, porque o ego não conhece amor, o ego sabe que nós estamos pensando algo diferente dele. E aí ele se sente atacado. E quando ele se sente atacado, ele diz aqui, é aí que ele vai se deslocar abruptamente da suspeita para a perversidade, uma vez que a sua incerteza terá aumentado. O ego fica mais amedrontado ainda quando nós escolhemos viver o amor. Entretanto, com certeza, é inútil atacar de volta. Então, de fato, o ego é capaz de perversidade. Muitos estudantes já sentiram isso também, que quando se decidiram realmente vivenciar no curso, às vezes parece que alguma coisa dá só para trás, parece que estão vivenciando a perversidade do ego, mas aí atacar de volta ou responder a isso que está acontecendo através do ego, isso só dá mais realidade ao ego. E isso só significa, como ele diz aqui, que nós estamos aceitando a avaliação do ego para nós mesmos. Então, a solução, diante da percepção do revive do ataque do ego, é firmarmos mais ainda nosso pé somente no Espírito Santo, porque este é o nosso ser, o ser do amor. É ali que está a solução, a nossa salvação, a nossa segurança dentro do Espírito Santo. É dentro do Espírito Santo que nós nos tornamos invulneráveis aos ataques do ego.
dentro do ego, e nem adianta também nós dizer, não, então não vou fazer o curso ainda, não vou seguir ao Espírito Santo ainda, porque daí o ego não vai, ele só vai voltar para a suspeita, ele não vai ser perverso. O ego, ele finge ser nosso amigo, ele finge dar algo que recompense a nós o que nós queiramos, mas ele o faz temporariamente só para depois voltar a nos atacar de novo, porque como nós vimos, porque ele não aceita, ele desconfia. Cada vez que nós pensamos com a nossa mente do amor, ele desconfia que nós o estamos desfazendo. O que de fato é verdadeiro, mas nós temos que lembrar também que o ego é apenas um sistema falso de pensamento. E que o ego, não conhecendo o amor, não conhece a felicidade, é inútil buscar felicidade dentro do ego. É inútil nós achar que ele vai oferecer algo que nós verdadeiramente queiramos. Então, o ego realmente ele pode se tornar perverso, mas nós somos invulneráveis ao ego quando escolhemos ao Espírito Santo. Como ele diz aqui, se escolhes ver a ti mesmo como não sendo amoroso, não serás feliz. Então, mais uma razão para nós não ouvirmos ao ego. A real felicidade está em nós sermos alinhados com o nosso ser, em nós lembrarmos quem que nós somos em primeiro lugar. Nós não lembrando quem que nós somos, como que nós vamos ser felizes se a felicidade é um atributo do amor? Se a felicidade, se a alegria vem de Deus. Olharias para o ego em busca de ajuda para escapar de um sentimento de inadequação que ele produziu e tem que manter para existir? Então, isso são questionamentos que nós devemos abrir a nós mesmos. Para nós escolhermos ao Espírito Santo, nós temos que estar convictos na nossa mente do que estamos fazendo. Como que nós vamos nos convencer de que é melhor nós escolher ao Espírito Santo do que o ego, se nós não nos questionarmos? Então, realmente, nós precisamos voltar a olhar de volta para nós mesmos e ver se nós buscaríamos a nos alinhar ao ego, sendo que é ele que nos dá esses sentimentos de inadequação, de falta. É dentro do ego que nós passamos a experienciar falta. E no 6 aqui, não podes avaliar um sistema insano de crenças estando dentro dele. Seu escopo exclui isso. Só podes ir além dele, olhar em retrospectiva de um ponto onde a sanidade exista e ver o contraste. Antes de iniciarmos aqui a nossa gravação, nós estávamos comentando de que nós precisamos sair da mentalidade do conflito, sair do ego, porque de dentro do ego, nós não vamos ver que o ego é insano, porque o próprio sistema de pensamento do ego não permite isso, porque ele é fechado. De dentro do ego, nós não podemos sair para observar, nos tornar observadores do ego, porque sendo um sistema fechado, nós estamos aprisionados dentro, só que nós não somos o ego. Então, nós sim, na nossa mente, nós podemos, como ele diz aqui, ir além, olhar em retrospectiva. Isso é o que nós estávamos falando, de ir a um lugar na nossa mente fora do ego, como observadores. Nós falamos simbolicamente olhar de cima do campo de batalhas, olhar de volta, ou ir para um lugar fora do conflito da nossa mente, mas ainda dentro da nossa mente, e olhar em retrospectiva. E nesse lugar fora ainda tem um lugar que tem sanidade, que é o lugar onde está o Espírito Santo, e é ali que nós podemos ver o contraste
do que o ego nos oferece e do que é a nossa vontade, daquilo que nós realmente queremos. E nós queremos ser felizes. O ego, ele não pode trazer a felicidade. É só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana. Só saindo do escopo do ego, só saindo da mentalidade do ego, nos afastando do conflito, nos tornando observadores disso, é que nós podemos determinar ou perceber que a insanidade é insana. Então, que o conflito é insano. Todo conflito vem do ego. E todo conflito, ele é insano porque ele não nos traz a felicidade, ele não nos traz a integridade que nós somos. Então, julgando o ego como insano, como insuficiente, nós vamos automaticamente, então, escolher outro sistema de pensamento que também está na mente, que é o Espírito Santo, que nos traz imediatamente a memória de Deus, a memória do Cristo, e é o Espírito Santo que, na sua visão, nos mostra que no irmão também está o Cristo, está o Filho de Deus, aquilo que vai nos completar, que vai trazer a integridade de volta. Então, não questionar essa pequenez, ou nem não questionar o ego, aqui continuando nesse tema no 7.3, é, por conseguinte, negar todo o conhecimento e manter intacto todo o sistema de pensamento do ego. Então, se nós não fizermos isso, se nós não nos elevarmos acima do pensamento do ego e nos unirmos, quando estamos de fora, nos unirmos ao Espírito Santo e questionar a validade do ego para nós, se nós não fizermos isso, se nós simplesmente manter o nosso pensamento dentro do ego, nós estaremos negando todo o conhecimento da nossa mente, estaremos negando o Cristo da nossa mente, estaremos negando o nosso próprio ser a favor do ego. Não podes e estaremos ainda por cima mantendo intacto o ego. Não podes manter ou reter parte de um sistema de pensamento, porque ele só pode ser questionado no seu fundamento. Então, o que é o fundamento do ego? Que a separação de Deus aconteceu. Se não houve separação de Deus, não houve ego. Então, o questionamento deve questionar a validade de algo que Deus não criou existir. Se só o que Deus criou é real, algo que Deus não criou é irreal. Se é irreal, pode existir? Então, esse tipo de questionamento que nós devemos fazer em cima do ego. E isso tem que ser questionado de um ponto além do sistema, pois dentro dele o seu fundamento de fato se mantém. Então, estando com a mente dentro do conflito, por isso que nós precisamos de ajuda também do Espírito Santo, e ajuda muito, muito mesmo nós nos unirmos à mente de Jesus, ou poderia ser também de outros iluminados, mas essa mensagem aqui, esse curso veio para estudantes que já conheciam a Jesus. Então, unindo-se a Jesus, ele que não tem ego, o que nós estamos fazendo quando nós nos unimos a Jesus, quando elevamos a nossa mente? Nós estamos saindo do sistema do ego, porque para unir a Jesus, nós automaticamente saímos do ego, porque ele não tem ego, Jesus não tem ego. Se nós nos unirmos em pensamento a ele, nós podemos, daí nós estamos fora do sistema do ego. Aí sim nós podemos questionar o fundamento do ego, se é um sistema válido. E como que vai ser válido algo que Deus não criou, algo que é irreal? Então, o Espírito Santo, ele julga contra a realidade do sistema do pensamento do ego, meramente porque ele sabe que o seu fundamento não é verdadeiro. O fundamento do ego,
crença da separação não é real. Essa crença, ela é falsa. Então, o Espírito Santo sempre julga assim. Portanto, nada que surja a partir dele, do ego, significa coisa alguma. Esse senso de individualidade que o ego nos deu não significa coisa alguma. Viver a favor de proteger esse senso e de lutar para manter isso intacto e não permitir que nos elevemos em mente e que saiamos desse pequeno sistema de pensamento do ego para a gloriosa lembrança do Cristo que nós somos. Isso é se manter em insanidade ou em pequenez. Isso é muito pouco. Isso é indigno de nós. Portanto, sendo indigno também não significa nada. Ele julga cada uma das crenças, o Espírito Santo, que mantém em torno da origem que ela tem. É isso que o Espírito Santo faz. Cada crença que nós temos, cada pensamento de medo que nós temos, o Espírito Santo, ele julga a origem disso. E se a origem vem de Deus, como ele diz, se vem de Deus, ele sabe que é verdadeira. Se não vem, ele sabe que é sem significado. Portanto, todas as coisas do ego, devido à origem dele ser irreal, o que vem de irreal é ilusão. Se é ilusão, é sem significado. Portanto, todas as coisas do ego são sem significado. Não importa se pareçam boas ou ruins, se são prazerosas ou se são amedrontadoras. Ou se o ego é capaz de nos dar um falso tesouro, do qual nós passamos a idolatrar e buscar e achar que é algo que vai nos preencher, ou se ele é capaz de perversidade. Ainda assim, é insanidade, ou seja, sem significado. Tanto as coisas boas como as coisas amedrontadoras do ego, se nós olharmos elas a partir da mentalidade junto com o Espírito Santo, são sem significado. Então, sempre que questionares o teu próprio valor, ou sempre que nós nos pusermos a pensar a respeito de nós mesmos, diz: o próprio Deus é incompleto sem mim. Isso dito, mas de uma maneira que nós pensemos no que estamos dizendo. Pensemos não em termos de um fragmento separado, individual, que isso vá preencher a Deus, mas o ser que nós somos. O próprio Deus é incompleto sem mim. Lembra-te disso quando o ego falar, e assim tu não o ouvirás. Olha aqui a dica, como que nós podemos calar o ego. Então, calar o ego no sentido de nós não mais nos enganarmos dentro da sua fala e dar realidade ou dar significado àquilo que o ego está falando. Se nós honestamente nos lembrarmos de que o próprio Deus é incompleto, se nós, sem a nossa parte, o sem mim, isso faz com que todas as coisas fiquem sem significado. Isso, não ouvir o significado, é isso que quer dizer não ouvir. Nós ainda vamos continuar ouvindo e vendo as coisas do ego, mas saberemos que são sem significado. E nessa consciência elas não nos afetam. É assim que a perversidade do ego não pode mais nos afetar, porque nós já o teremos julgado sem significado. E na última frase aqui, então, para completar, devolve a tua parte a Deus e ele te dará tudo de si mesmo em troca da devolução do que pertence a ele e o torna completo. Então, que bela
complementação nós temos a seguir? Que bela e magnífica e gloriosa escolha que nós temos em lugar do ego. Devolver a nossa parte, a nossa consciência, a nossa mente a Deus, e Ele dará a si mesmo a nós, em troca por essa devolução, de nós termos devolvido a nós mesmos a Ele. Ele não nos nega nada, Ele nos traz de volta a consciência do Cristo. Então, nessas duas avaliações, como resumo, nós precisamos fazê-las, questioná-las. Não há como aceitar a expiação se nós não nos tornarmos questionadores do ego e ouvirmos a avaliação do Espírito Santo. E para isso nós precisamos, como observadores ou como tomadores de decisão, nós não somos o ego, nós apenas, em algum momento, no pensamento de separação, aceitamos a ele como sendo parte de nós, ou nós sendo parte dele. Então, agora, como observadores, avaliar honestamente o fundamento do sistema de pensamento do ego e se ele é suficiente para nos trazer a paz, a alegria, a completeza do nosso ser. E como observadores, nós observando a partir do Espírito Santo, a sanidade está de volta à nossa mente e nós honestamente, lembrando que o próprio Deus só é completo com a nossa presença, nós não teremos mais nenhuma dúvida em escolher certo, em escolher de novo o nosso ser ao Espírito Santo. Jesus pede que nós pratiquemos isso em nossa mente. Não basta saber, precisa praticar. Isso significa praticar quando nós estivermos no conflito, quando nós precisarmos perdoar aquilo que está nos ferindo, aquilo que está conflitando, quando não estamos em paz, para realmente nos tornarmos professores de Deus ou seguidores de Jesus, trabalhadores em milagres e fazermos o mesmo caminho de volta ao Pai como Jesus fez, porque isso é a nossa realidade e é isso que todos querem. Então, isso Jesus nos trouxe hoje, e ele vai terminar esse capítulo com grandeza versus grandiosidade, que é mais um reforço ainda, para mais uma argumentação para nós escolhermos conscientemente ao Espírito Santo. Eu termino então aqui o que eu tinha a ver sobre essa sessão. Viu como ela complementou, Soraya, o que você tinha falado antes de iniciarmos sobre o lugar na nossa mente, que dentro do ego, dentro do conflito, nós realmente não podemos escolher a paz, porque a paz não está na mentalidade do ego, a paz está dentro da mentalidade do Espírito Santo, mas, por outro lado também, se nós lembrarmos que essa mentalidade do Espírito Santo é a nossa mentalidade real, porque ela foi criada por Deus, nós estamos escolhendo pela paz, nós estamos automaticamente escolhendo pela nossa realidade e saindo do conflito. Estamos aqui na interação. Alguém gostaria de completar ou trazer algo a mais nesse tema? Então, essa escolha pela mente corrigida, a mente do Espírito Santo, né, e esse aprendizado contraste, quando a gente precisa olhar para tudo que a gente acreditou que era a gente, personagem, as nossas crenças, os nossos nomes, sobrenomes, todas as ideias que a gente foi
relembrado nessa identidade humana do que seria o comportamento humano. Agora, me chamou muita atenção, eu gostei muito nessas 2 avaliações, ele trazer: "Olha, não dá para ficar como servir 2 senhores", não dá, né. Você vai precisar observar toda a realidade que você deu a essa historinha individual e pessoal, e escolher a unicidade que tem dentro, mas o Espírito Santo vai lhe ensinar por contrastes. E quando a gente começa a ir atravessando esses bloqueios à paz que a gente inventou, às vezes fica muito mais evidente a quantidade de contraste. E é nessa hora que a gente tem que sustentar mesmo a certeza da paz para atravessar todo esse caos, né, que vai surgindo e desfazendo essa mundo ilusório que a gente está aqui. Então foi muito bom estar aqui, reforçando que a gente só tem um caminho, e esse já é garantido. Isso, e o outro ponto que o ego, ele pode nos ensinar ou dizer para nós ir a Deus diretamente, sem olhar o próprio ego de volta, porque ele sabe que daí nós continuamos dentro dele. Então, por que precisamos do contraste? Por que precisamos olhar de volta ao ego para fazer a comparação? Porque nós, em determinado momento, acreditamos no ego quando acreditamos na separação. Acreditar na separação é o mesmo que acreditar no ego. Então, nós realmente não há como largar do ego ou negar ele sem essa decisão de realmente sair do ego. Tipo assim, ignorar, não tem como ignorar. É preciso desfazer porque nós o fizemos. Então é preciso desfazer. Nós tomamos a decisão pelo ego, nós precisamos tomar a decisão contrária, de não mais pelo ego. Então isso é importante também. E a escolha certa é inevitável nesse contraste, contrastando o ego com o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo é ajuda, como você falou, Cristina. O caminho é feliz e é suave pelo Espírito Santo. Se não parecer assim, é porque ainda temos medo, ouvimos ainda ao ego e ainda estamos relutantes ou com medo ou com uma crença de que o ego ainda tem alguma coisa a nos dar, que nós queiramos. Então, precisamos sim olhar esse contraste e aí a decisão se torna inevitável. A decisão a favor de Deus, como ele disse, o próprio Deus é incompleto. E isso serve, então, de incentivo a fazer, inclusive, praticarmos o perdão dentro do ego, porque tem uma parte da nossa mente ainda que acredita no ego, por isso que nós vemos o mundo dual. Mas nós já não somos mais afetados por ela, a nossa mente não é prisioneira disso. Nós somos livres para escolhermos ao Espírito Santo. Aliás, a única liberdade que temos dentro do sonho não é mudar o ego e muito menos ao Espírito Santo, que também é um sistema completo. É escolher com qual dos dois nós queremos viver, a única escolha. Permanecer no ego ou escolher ao Espírito Santo. E só vamos fazer isso mediante o questionamento, como ele diz, se nós não nos questionarmos, estando dentro do ego, como nós estamos, e nós não nos questionarmos, nós não vamos sair do ego, nós vamos continuar dentro do ego. Então, precisamos, sim, nos tornar questionadores externos do sistema de pensamento do ego e ver que ele é insuficiente para nós. E ao mesmo Isso vai tempo fazer que a gente, né, aceite a expiação. e ao mesmo tempo tão gratos, né, porque é muito amoroso quando ele traz. Deus é A gratidão, incompleto. ainda vou falar só de gratidão, Mauro, porque a gratidão, ela é natural
do Filho de Deus, é impossível não vir como efeito a gratidão quando você está dentro do Espírito Santo e a gratidão preenche de luz, ou de conforto, de amor o nosso coração, assim como é impossível não estar em conflito estando no ego. Então, a gratidão, e nós podemos praticar a gratidão. Isso ainda vamos, um dia, nas terças, quando falamos, ainda vamos um dia falar disso, quanto nós podemos praticar isso, porque a gratidão realmente é dentro, a gratidão é a luz na qual nós nos comunicamos com Deus e Deus se comunica conosco. É um efeito natural do amor. Mais alguém gostaria de trazer o seu comentário? Goianita? Ing, quando a gente consegue olhar para o ego e não dar realidade para ele, a gente está no instante santo, não é? Sim, daí se é observador, porque para não dar realidade, porque a nossa mente, ela está ou no ego ou no Espírito Santo, ela não existe sem um sistema de pensamento. Então, olhar para ele sem dar realidade, isso já é com a mentalidade do Espírito Santo, portanto, é um instante santo. Obrigada. A Olivia colocou aqui, a gratidão nos mantém sempre no presente. Exato, também porque a realidade ela é sempre presente. Deus é eternamente presente. O Espírito Santo é eternamente presente. A verdadeira gratidão, não aquela do ego que acredita que é grato porque recebeu um preenchimento de uma falta, mas a verdadeira gratidão, que é um coração exultante de alegria. Isso é sempre no presente, porque é de Deus, é do Espírito Santo, se é de Deus, é do Cristo, é do nosso ser. Mais alguém? Olivia colocando isso mesmo. Bom, pessoal, é isso então hoje. Eu vou então encerrando aqui a nossa gravação. Toda a gratidão sempre a Deus por não nos deixar sem resposta na nossa ideia de sonho. E com isso, o Espírito Santo na nossa mente, sempre disponível para nos despertar de volta, para permitir que nós despertemos para o nosso ser.